Boa tarde. Quero nesta hora engrandecer e agradecer ao nosso Deus eterno e poderoso por uma oportunidade de estarmos aqui refletindo mais uma vez a sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos interpretar e falar de acordo com a tua vontade e o teu querer. Fica conosco, Deus. Nos dá uma tarde de alegria, uma tarde de vitória. Visita agora todas as famílias e todas as pessoas, Pai, que por acaso estão tristes, desanimadas. Que o Espírito Santo do nosso Deus esteja alegrando, levantando, restaurando e trazendo vitória. Vitória esmagadora. Queremos te louvar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja Deus. Estamos aqui com a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 7, do versículo 7. Louvado e exaltado seja Deus. Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-á. Pois tudo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façai a vós também. E a eles, porque esta é a lei e os profetas. Louvados e exaltados seja Deus. E o nosso Deus ainda nos diz: entrai pela porta estreita. A porta é espaçosa e o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que o entrarão por ela. Até aqui o Senhor nos usou para lermos. E eu aqui venho dizer a todos vocês que nós devemos pedir, mas para que nós possamos receber, nós teremos que ter fé. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve as nossas orações. E quando pedimos e temos fé, Ele vai nos dar vitória, porque Ele ouve as nossas orações, sabe a intenção do nosso coração e conhece as nossas necessidades. Então vamos pedir ao nosso Deus, porque tem para nos dar e não vai nos lançar em rosto. Só Ele pode nos dar aquilo que necessitamos, tanto físico como material e também espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós temos filhos físicos que Ele nos deu. E qual é de vocês que um filho de vocês pedir qualquer coisa e esteja ao alcance de vocês e vocês vão negar? Muitas vezes nós, mães e pais que temos nossos filhos, muitas vezes queremos dar até aquilo que não temos. Muitas vezes ficamos em falta de algo para fazer a vontade do nosso filho. E com Deus não é diferente. O nosso Deus tem abundantemente mais do que pedimos e pensamos. E se você se inclinar, orar e pedir a Ele, o impossível se tornará possível. Ele vai lhe dar. Eu creio assim. A palavra de Deus que diz que o impossível é aquilo que não vimos, aquilo que não pegamos, mas aquilo que cremos.
Ele fará. É o impossível para mim e para você, mas nada é impossível para o nosso Deus. Ele está sabendo da sua situação. Ele sabe das suas condições físicas e materiais e também espiritual. Mas você precisa abrir a sua boca, porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele precisa que eu e você abrimos a nossa boca e falarmos com Ele: Senhor, eu preciso de tal coisa. Eu preciso de ver os meus filhos salvos por Ti, libertos. E Ele vai nos ouvir e Ele vai nos responder, porque eu creio que eu tenho clamado ao Senhor. E na hora certa eu verei a sua vitória. Pela fé eu já creio, mas eu vou ver no concreto, no sobrenatural do Senhor, na hora que Ele fizer. Mas eu continuo com a minha fé, crendo que Ele já fez. E só estou esperando o dia de pular de alegria na sua presença, porque eu creio que muito mais do que eu pedi, Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Recebe essa profecia, em nome de Jesus, que o nosso Deus é contigo e vai fazer, e vai te dar vitória no que você estiver clamando nesta hora a Ele. Ele vai realizar, porque o poder é dEle, e Ele só nos quer bem. Somos filhos dEle, herdeiros. O nosso Senhor e Salvador pagou o preço de sangue para que nós pudéssemos ser filhos. Vamos colocar as nossas necessidades na mão do nosso Deus. E vamos colocar os nossos pecados na cruz do nosso Senhor e Salvador, que já nos remiu. Vamos colocar toda maldição contra as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, porque Ele sim nos ama e nos quer nos resgatar, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz e nos dar vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda Ele diz: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele está te convidando, você ainda que não entrou pela porta, você ainda que não tomou a decisão diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que tem andado na porta larga, a porta que traz alegria à carne, com prazeres da carne, com bebidas, com prostituição, com coisas que não elevam a nossa alma a Cristo. Nós precisamos se voltar, fazer um novo caminho e entrar na porta estreita, porque largo é o caminho que nos leva à perdição, e a porta estreita nos leva ao céu, nos leva à transformação de vidas, à mudança de caráter, a decisões certas, e nos leva até a Deus. Louvado e exaltado seja Deus. Se você hoje ouvir essa palavra, não endureça o seu coração. Reflita na palavra que Jesus hoje te envia. Entra pela porta estreita, que o Senhor Jesus está te esperando, está te aguardando. Ainda é tempo aceitável. O Senhor está por vir, está às portas, mas está te dando a oportunidade de entrar pela porta estreita e cear com Ele. Então, meu irmão, meu amigo, aquele que tomar essa decisão ao meu Senhor, ao nosso Senhor, coloque nos comentários para que nós possamos orar pela sua vida. Coloque o seu nome,
Coloque onde você mora, de onde, se é na Bahia, se é em São Paulo, se é em Rio de Janeiro, ou em qualquer um outro lugar deste mundo. A palavra de Deus disse que a alegria no céu, quando o pecador se arrepende. Quando aquele que estava no caminho, que se desviou, como aquela ovelha, como o filho pródigo, e Jesus foi atrás. O pai foi atrás de seu filho. O homem foi atrás da sua ovelha, porque tinha 100, e uma se desgarrou. E ele foi atrás. E que Jesus vá atrás de você nesse momento, e lhe tire das trevas, e lhe traga para a sua maravilhosa luz. Então, coloque nos comentários aquilo que você achou da palavra. Aperte o sininho para que você seja avisado quando entrarmos aqui para falar a palavra do nosso Deus. E naquela palavrinha todas, assine na palavrinha e compartilhe. Compartilhe para irmãos, amigos, parentes, íntimos. Compartilhe para que o nosso Deus seja louvado na minha e na sua vida, e que muitos ouçam o ID do Senhor. Seja um missionário, assim como eu sou uma missionária, e vamos levar a palavra do nosso Deus a tempo, enquanto Ele nos dá vida, enquanto temos fôlegos para falar desse Deus. Vamos falar desse Deus para a glória de Deus, em nome de Jesus. E chamando aqui a levita Débora para entoar um hino ao nosso Deus, agradecida por tudo, e para que você se alegre o seu coração nesta tarde, na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Boa tarde para todos que estão me ouvindo, né? E mais uma vez aqui falando a palavra de Deus. Ser crente não é fácil. Ser crente tem que andar também no estreito. Porque se não andar no estreito, ou seja, na brecha, não tem santificação. Então a gente tem que ter Deus e ser santo. Um caminho largo que leva à perdição. Um caminho estreito leva à salvação. Então, que nessa tarde, na sua vida, você queira seguir o caminho estreito. Porque no final a gente vai ter muita vitória lá com Deus. Porque Deus não falou que seria fácil a gente vencer o mundo. Mas que com Jesus venceremos. Se Deus venceu, Jesus Cristo venceu. Ele morreu naquela cruz, levando o meu e o teu pecado, para que fôssemos limpos de toda a maldade. E é muito difícil hoje em dia ver alguém realmente cristão e que segue verdadeiramente com a palavra de Deus. Às vezes você vê eu ou algumas pessoas evangélicas rindo. Não é porque a gente não tem problema todo mundo tem. Mas é porque todas as vezes a gente entrega nas mãos de Deus e confia, e no final Deus nos dá a vitória. Porque de nós não podemos nada, mas com Cristo somos mais do que vencedores. Eu vou cantar uma música hoje aqui, tá sem internet, e aí a gente não pode botar o playback nem o som, mas vou cantar que seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nessa hora. Às vezes eu me calo, em meias duras provações, sinto que a voz não quer sair, mesmo assim não tem ninguém para ouvir. Então eu me pergunto, por que estou sofrendo assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero.
dentro de mim. Eu me calo só para ouvir Deus falar. Às vezes temos que nos calar em meio a dificuldades, em meio às tribulações da vida, para podermos ouvir, ficarmos sensíveis à voz do Senhor. Às vezes Deus quer falar algo conosco e Deus está ali pertinho e a gente não consegue ouvir, porque as tribulações e as aflições daquele momento, daquele dia, sufocam o nosso coração e a gente acha que não tem saída. E naquele dia a gente fica triste porque somos humanos. Até Jesus sentiu tristeza e chorou quando veio aqui na terra, quando passou aqui na terra. Então somos humanos e por isso nós choramos. Mas se entregarmos tudo na mão de Deus, no fim do túnel vai existir uma luz, para que no outro dia podemos cantar o hino da vitória. Irmãos, fiquem ligados nos mistérios de Jeová. Estai atentos, pois o Senhor hoje aqui vai trabalhar. Esse mistério é para quem crê e só entende os vasos de Deus. E o Senhor já ordenou seu anjo Miguel, arcanjo e Gabriel, e todo laço ele vai cortar, com a espada veio guerrear. E se não for cheio do Espírito Santo, essa batalha não vai aguentar. O nosso Deus é Deus de mistério, ele não é um Deus de mistura. Não põe azeite em vaso sujo, o crente labareda. Passou primeiro pelo bru. É com jejum e com oração, pra receber poder tem que ter santificação. É fogo santo que vem lá da glória, recebe aí a bandeira da vitória. A profecia que o Senhor te deu, entrega logo ao profeta de Deus. Ele revela o culto e é escondido, quem blasfemar pode ser ferido. Vaso de honra é vaso aprovado, nessa batalha tem Cristo ao seu lado. Mas não murmure contra este vaso, eu te dou um conselho, é melhor tomar cuidado. Esse mistério é para quem crê e só entende os vasos de Deus. E o Senhor já ordenou seu anjo Miguel, arcanjo e Gabriel, e todo laço ele vai cortar, com a espada veio guerrear. E se não for cheio do Espírito Santo, essa batalha não vai aguentar. E se não for cheio do Espírito Santo, essa batalha não vai aguentar. Que Deus abençoe e dê uma boa tarde para mim, para você e todo o povo de Deus. Amém? Louvado seja.